Olá, primeiro ano, bom dia, como estão vocês? Eu espero que vocês estejam bem. E a gente vai fazer o nosso primeiro Arte Sem Neuras e resolução de questões, tá? A gente vai resolver apenas algumas questões, só para vocês terem mais ou menos uma ideia de como a arte é abordada no SSA1 e no Enem, tá? E outros vestibulares importantes do país. E a gente hoje vai abordar apenas questões de antiguidade, tá certo? Então, vamos lá. Eu vou mostrar para vocês algumas questões e vocês vão poder ver como elas são abordadas. Então, a primeira questão que eu vou mostrar, ela é do SSA1 de 2011, tá? E ela mostra duas imagens de duas ânforas gregas com pinturas, tá? Trata-se de vasos gregos, no caso, duas ânforas do século V a.C. A cerâmica é uma das manifestações variadas das artes plásticas. Sobre a cerâmica na Grécia Antiga, analise as afirmativas a seguir. Então, a gente vai analisá-las agora e ver qual é a alternativa correta, tá? Afirmativa 1. Alguns vasos eram ornados com cenas do cotidiano dos gregos, representando a prática de esportes e lazer, assim como cenas amorosas, cenas de batalha. Essa alternativa está correta. A maior parte das cenas de vasos gregos eram cenas sim, do cotidiano e cenas de batalha. Então, a gente vai cortar a letra B, a letra C e a letra E, tá? Por eliminação, só pode ser a letra A ou D, que tem a alternativa correta, a primeira afirmativa. Vamos ver, aí como a gente vê aí, a segunda já é errada, porque elas não aparecem nem na letra A, nem na letra D. Vamos ver o que tem de errado. Apesar de uma vasta produção em cerâmica, os gregos não desenvolveram a prática da escultura. Obviamente, isso está extremamente errado. Os gregos não só desenvolveram a escultura, como ela se modificou ao longo dos três períodos, arcaico, clássico e helenístico, né? Como a gente viu, ela começou imitando os egípcios com o estilo couros e depois ela foi evoluindo na busca por uma ideia de mobilidade. Então, a segunda alternativa está completamente errada. Terceira afirmativa, deixa eu beber uma aguinha. A terceira afirmativa diz o seguinte: se ela estiver correta, vai ser a letra D, tá? Se estiver incorreta, vai ser a letra A. A cerâmica grega, graças, sobretudo, às suas pinturas, pode ser utilizada como fonte sobre a vida cotidiana na Grécia. Óbvio que sim, é através dessas pinturas em cerâmica que a gente sabe como os gregos viviam, o que eles gostavam de fazer, no seu tempo livre, né, nas suas horas de lazer, no seu dia a dia. Então, correto, e a letra correta é a letra D, mas a gente vai, desculpa aqui, a gente vai dar uma olhadinha nas outras afirmativas para ver o que tem de errado com elas, tá? A quarta afirmativa, a cerâmica grega, além da função ornamental, também tinha uma função utilitária apenas nas casas dos metecos. Não, a gente sempre desconfia quando vocês verem uma palavra não afirmativa, apenas, somente, sabe? Essas coisas assim excludentes. A cerâmica ela era utilizada em várias classes sociais, então não era apenas nas casas dos metecos. E a afirmativa 5, as ânforas são vasos com duas asas verticais, como essas que vocês estão vendo, e com uma base alta, usado geralmente para beber. Ela era usada tanto para enfeite como para função prática, mas não era somente para beber, ela era usada para guardar água, para guardar mantimentos também. E a cerâmica grega não era usada somente em ânforas, tinham ânforas sem alças, tá? Então a alternativa correta é a letra D. Sobre a arte romana e a sua relação com manifestações artísticas de outros períodos e civilizações, marque a alternativa correta. Então, primeira alternativa sobre a arte romana, tá? A exemplo do Coliseu, os anfiteatros... A exemplo do Coliseu, os anfiteatros romanos foram cenários de festas e espetáculos que tiveram grande importância em práticas como a política do pão e circo. Corretíssimo, a gente nem precisa ler os outros, mas a gente vai ler, mas a resposta correta é a letra A, tá? Os romanos, como a maioria dos povos da antiguidade, nunca conheceram, ó, mais uma palavra excludente, já desconfia, tá?
Nunca conheceram a arte do retrato, uma vez que o rosto das esculturas era idealizado. Incorreto. O rosto idealizado de esculturas, isso aconteceu com os gregos, tá? Os romanos, na verdade, eles faziam retratos fiéis e realistas dos imperadores, generais. Inclusive, eles colocavam tudo que a pessoa tinha de ruim. Eles não tiravam, não, tipo cicatriz, sabe? Uma falha numa barba, essas coisas, velhice, marca de rugas, eles botavam tudo isso, tá? Os afrescos romanos não serviram de inspiração aos artistas renascentistas, uma vez que a maior parte desses só foi conhecida depois do século XVIII. Incorreto. Os renascentistas tiveram como a sua maior fonte de inspiração os gregos e os romanos, tanto na escultura como na arquitetura, na pintura, tudo isso. Então, está incorreto a letra C. A letra D, os construtores romanos, assim como os gregos, assentavam o auditório dos teatros nas encostas das colinas. Incorreto, os romanos, eles desenvolveram a técnica do arco e da abóbada, e a diferença principal da arquitetura dos teatros romanos e dos teatros gregos era justamente essa. Os gregos eram nas encostas das colinas e os romanos não precisavam desse artifício, tá? Então, a alternativa correta é a letra A. Aí vocês têm um templo, tá? Claramente ele é um templo clássico, como ele está em ruínas, certo? Então ele não pode ser um templo nem do neoclassicismo, nem é uma construção neoclássica, que tem características, nem uma construção renascentista. Então é uma construção ou grega ou romana, aqui, tá? O Templo da Concórdia foi construído no sul da Sicília, aqui a gente tem Itália, tá? No século V a.C. Então, obviamente, é um templo romano, tá? E ele é o marco da arte românica. Não, gente, românica a gente ainda vai ver, mas só para vocês saberem, esse nome românica, ela tem inspiração na arte de Roma, mas é uma arte na Idade Média, completamente diferente disso. As paredes são grosseiras, eles não sabiam fazer janelas direito, as janelas eram pequenininhas, tá? Então, eles faziam mais uma fortaleza. Então, não é a letra A, que diz arte românica caracterizada pelos arcos de meia volta, pela inspiração religiosa politeísta, com certeza não, porque a arte românica, diferente da arte romana, tá? É na Idade Média, que é uma era cristã, certo? Então, não era politeísta. Letra B, a arquitetura clássica imposta pelos macedônios à ilha no processo de helenização empreendido por Alexandre o Grande, com certeza aqui a gente tem a greco-romana, tá? Então, vamos ler os demais. Então, a resposta é a letra B, tá certo? A arte etrusca, oriunda do norte da Península Itálica, desenvolvida no Mediterrâneo durante o período da hegemonia romana. A arte etrusca não era assim, tá? Os romanos se inspiraram na arte etrusca apenas na construção de arcos e abóbadas, são o principal legado. E vocês não estão vendo o arco e a abóbada, a única parte que tem arco aqui é isso aqui, ó. Então, isso aqui é uma construção que tem inspiração na arte etrusca, mas também tem inspiração na arte greco-helenística, tá? Então, é uma arte romana. A arquitetura dórica, levada à ilha pelos gregos na expansão e colonização mediterrânea, chamada Magna Grécia. Gente, a gente tem aqui, ó, poderia ser, tá? A gente tem aqui construções utilizando essa influência dórica, que é a influência nas colunas, né, no capitel. Mas a gente vê várias outras informações aqui que não são dóricas, que são greco-helenísticas, como o frontão, tá? O friso, a coluna, a estilóbata, que é esse último degrau. Então, eu tenho várias outras características que indicam que não é somente dórica, tá? E a arte gótica também não, tanto a gótica como a românica são artes da Idade Média, que a gente vai ver a partir da próxima aula, a gente vai ver a arte cristã. A arte gótica marcada pela verticalização das construções e pela sugestão de acesso dos homens ao reino dos céus. São características da arte gótica mesmo, o texto, mas você não vai ver nada disso aí, tá? Quando vocês verem o que é realmente a arte gótica, vocês vão ver que não tem nada a ver. Então, é uma arquitetura clássica, tá? Greco-romana. Letra B.
A grandiosidade do Império Romano criava muitos problemas administrativos e conflitos de poder, dificultando a ação dos seus governantes. Na arte, os romanos seguiram soluções práticas para facilitar sua vida urbana. Inclusive, a arte romana no urbanismo, na arquitetura e no urbanismo, ela é conhecida por sua praticidade. Tá? A arquitetura romana, por exemplo, vamos analisar. Letra A, marcada pela influência dos etruscos apenas no uso da abóbada, lembrando que os etruscos também influenciaram no uso do arco, tá? Principalmente no arco de berço. Letra B, definida pelas influências grega e egípcia, grega sim, egípcia não, tá? O que resultou em construções grandiosas em homenagem aos deuses, também não. As construções romanas não eram exatamente homenagem aos deuses, apesar deles fazerem também templos, mas era uma arquitetura voltada ao desenvolvimento urbano, tá? Marcada pela utilização de pedras e tijolos utilizados em grandes edifícios públicos, olha aí. Inclusive os romanos criavam produtos para construir como argamassa, cimento, concreto, esse tipo de coisa, tá? Suntuosa nas construções públicas, que eram de grande originalidade na época, e baseada no uso do exclusivo do arco, graças à influência dos mesopotâmios, não, o arco é a influência dos etruscos, então a resposta correta é a letra C, tá? Utilização de pedras e tijolos utilizados em grandes edifícios públicos. Olha aqui uma questão da Federal, daqui de Pernambuco. Em relação à arte do Egito Antigo, assinale a alternativa correta. E a gente já está voltando lá para o Egito, Antiguidade, só para a gente relembrar um pouquinho. Visava a valorização individual do artista, incorretos, a gente nem sabe quem são os artistas egípcios. Na verdade, quem começou essa valorização do artista foram os gregos, que eles começaram a assinar as obras. Os artistas egípcios, eles seguiam convenções determinadas pelos sacerdotes, e toda essa arte, ela foi praticamente a mesma durante 3.000 anos, com poucas diferenças, tá? Letra B, manifestava as ideias estéticas com representações da natureza, evitando a representação da figura humana. Claro que não tinha muita figura humana nas pinturas, e nas esculturas também, principalmente dos faraós e de pessoas importantes, como a família do faraó, o vizir, um sacerdote, etc. E também os deuses que tinham figuras antropomorfas, antropozoomorfas, tá? E zoomórficas. Estava destinada à glorificação do faraó e à representação da vida além túmulo, com certeza. Esses eram os principais temas da arte egípcia. Aproveitava os hieróglifos como ornamentação? Não, os hieróglifos eram um conjunto especial, era uma escrita sagrada, ele não estava ali só para ornamentar, tá? Era uma arte abstrata de difícil interpretação, não era uma arte extremamente figurativa, a gente conseguia interpretar, então a resposta correta é a letra C. Bem fácil essa, né? E isso, gente, eu já mostrei só algumas questões, não coloquei muitas, porque como a gente vai explicando a alternativa para bastante tempo. Vou deixar uma questão para vocês lá na plataforma, façam atividade e até a próxima. Tchau, tchau.